O show não pode parar. Então essa música eu vou tocar agora é uma homenagem aos cavalos, e eu aproveito também para homenagear uma pessoa maravilhosa, uma cantora genial chamada Mercedes Sosa, que lá na Argentina, os argentinos foram muito cuidadosos com o folclore deles, com o folclore da música. E eles tinham um lugar lá que eles se reuniam, que virou como se fosse o palácio do folclore, um lugar onde o folclore nós aqui no show do Renato Teixeira. Era um armazém que tinha lá, que eles se reuniam lá. Estamos no show do Renato Teixeira, aqui na CCL, Centro de Cultura de Americana. O cavalo gostou. Orejita del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Noche de alba, ¿dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama, ¿dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama. Olhando o cavalo bravo do seu livre cavalgar, passou-me pela cabeça uma vontade louca de também ir para o cavalgar, de também ir para o cavalgar. Coração atrevido, pernas de curioso, olhos de bem que vi e ouvidos de boi manhoso. E lá vou eu mundo afora, montado em meu próprio dorso. E lá vou eu mundo afora, montado em meu próprio dorso. Uma vontade louca e também rir para um cavalgar, e também rir para um cavalgar. Coração atrevido, pernas de curioso, olhos de bem que vi e ouvidos de boi manhoso. E lá vou eu mundo afora, montado em meu próprio dorso. E lá vou eu mundo afora, montado em meu próprio dorso. E lá vou eu mundo afora, montado em meu próprio dorso. Antigamente, no princípio, não existia cavalos no Pantanal. Aí uma das tribos dos índios lá recebeu os cavalos, e foi assim que o cavalo chegou no Pantanal. Mas o Pantanal existiu durante muitos e muitos anos sem a presença do cavalo, que hoje é essencial lá, porque ele pega uma doença na pata por causa da água, por causa que é muito úmido. Então não era um bom lugar para o cavalo, mas já contornaram isso, lá está cheio de cavalo.
E o Pantanal é um lugar lindo, é um lugar maravilhoso do nosso país. E a história do Pantanal já virou 2 novelas, a mesma novela 2 vezes, né? Teve a primeira novela, onde o Almir surge e a nossa música, a nossa parceria ganhou algum destaque, e a gente ficou de coração agradecido pela novela ter feito tanto sucesso e ter ajudado a promover a nossa parceria. Depois, e o Almir como ator, né? Porque ele foi lá, fez um papelzinho assim, ele chegou lá e nem estava botando muita fé. Eu acompanhei bem essa história, porque quando a novela fez um sucesso enorme, ele achou que não estava fazendo o sucesso que estava fazendo, porque ele estava lá escondido no meio do Pantanal e não tinha internet, não tinha essas coisas, então estava difícil para ele saber o sucesso que estava fazendo. Aí quando ele chegou um dia, ele chegou em São Paulo, ele desceu lá em Guarulhos. Na hora que ele desceu do avião e entrou lá no desembarque, aí teve que vir a polícia, porque todo mundo queria tirar uma foto com ele, causou aquele buchiche, e ele não tinha a menor noção que ele já era um sucesso no Brasil, graças à novela Pantanal. Na segunda versão, que foi agora, a gente já chegou mais na moral ainda, né? Então, me convidaram para fazer um pedacinho, fazer um papel. E aí eu liguei os fatos com o Almir, aquele dia que ele chegou em Cumbica e não conseguiu descer, eu falei, agora chegou a minha vez. Aí, fui numa boa, cheguei lá, gravei, a minha cena demorou apenas 2 minutos. E eu morri. Eu tomei um negócio lá e caí morto. Aí, eu falei, pô, eu tava botando fé que eu ia estourar como ator também, né? Mas não deu. Mas aconteceu uma coisa interessante, que a cena que eu participei, ela tinha 2 minutos e 30 segundos, uma coisa assim, 36 segundos, era lá tudo medidinho, né? Eu entrava lá e cantava, olhava pro meu amigo que tinha partido e falava assim, pô, por que você fez isso? Só era uma frasezinha assim, e pegava o meu violão no rancho, cantava um trechinho de Amizade Sincera, tomava uma pinga e morria. Essa era a minha cena. Quando a cena foi pro ar, no dia seguinte, logo cedo, eu recebi um telefonema da emissora me cumprimentando que a minha cena tinha dado 32,6 pontos no Ibope, que era o recorde de Ibope no século na televisão brasileira. Aí eu falei, te cuida, Tony Ramos, cheguei. Bom, mas aí eu falei para os caras, que se precisar, estou aqui à disposição, é só me chamar. Mas nunca mais me chamaram. Mas em compensação, a minha filha, Isabel Teixeira, que foi a Maria Bruaca, que era uma personagem muito interessante, que agora ela é uma personagem brava, a Pilar. A minha missão que ela pediu ao pai, quando você falar, avisa para as pessoas que eu sou boazinha, né? A Bel é um doce de pessoa, ela é uma pessoa delicada, ética, muito ética, está fazendo um papel bravo. Até eu tô com raiva. Um dia desse o cara começou assim, aí, você não está sabendo guiar aí, quando me virou aí, tá errado aí, me deu uma bronca. Falei, não grita comigo, senão chama minha filha. Mas o Pantanal tem essa história importante nas nossas vidas. Eu tenho certeza que o grande, inesquecível, imortal Benedito Rui Barbosa, quando ele escreveu esse clássico da teledramaturgia brasileira, que é essa história maravilhosa que ele contou, ele se influenciou muito, ele se deixou levar pela beleza de uma canção que foi composta por 2 meninos de 16 anos, que isso é fundamental vocês saberem, porque na hora que vocês forem ouvir, não esqueçam disso, foram 2 meninos de 16 anos, estavam no ginásio ainda, não tinha nem, sabe, eram estudantes secundaristas, né? E foi o primeiro grande sucesso do meu parceiro, do Almir Sater. Aí eu pedi pro Almir Sater fazer um favor para mim, ele chamar o trem. Chama aí, parceiro. Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, as estrelas do cruzeiro são como um sinal
que esse é o melhor caminho pra quem é como eu, mais um fugitivo das guerras. Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal, o povo lá em casa espera que eu mande um postal dizendo que eu estou muito bem e vivo rumo a Santa Cruz de la Sierra. Esse velho trem atravessa o Pantanal, só meu coração está batendo desigual. Ele agora sabe que o medo viaja também sobre todos os trios da terra. Rumo a Santa Cruz de la Sierra, rumo a Santa Cruz de la Sierra. Música bonita. Eu queria agradecer a Prefeitura de Americana, a Associação Paulista dos Amigos da Arte. Como é bom ser amigo da arte, né? A arte ajuda muito aqui. Essa noite aqui, olha quantos amigos tem a arte, né? Não é? A arte da poesia é fundamental em nossas vidas. É que a gente não percebe, mas amanhã, na hora que vocês acordarem, até a hora que vocês forem dormir, reparem quantas vezes a poesia vai passar pelo seu dia. Muitas vezes ela vai passar, às vezes no pôr do sol, às vezes numa frase, né? Então a poesia é fundamental. Essa música que nós vamos tocar agora, ela foi composta em 1950, do século passado. Depois de uma pescaria que dois grandes parceiros, o Mário Zan e o Arlindo Pinto, foram pescar lá no Pantanal, no Rio Paraguai, e viram uma cena e captaram a cena e fizeram uma canção. A canção foi gravada em 1952 e depois que ela foi gravada, ela nunca mais parou de tocar. Nesse exato momento que a gente vai tocar ela aqui, ela está tocando em vários palcos no Brasil afora e até em outros países, porque ela realmente é uma obra-prima. É uma das músicas mais tocadas em todos os tempos da música brasileira. Então nós vamos tocar, eu vou tocar ela de um jeito um pouquinho mais suave, mais maneiro, para vocês prestarem atenção na poesia, porque daí vocês vão entender o que aconteceu depois que a música fez sucesso. Então vamos por partes. Primeiro essa parte aqui para apresentar a música para vocês de uma forma delicada e suave, para que vocês possam sacar e curtir ainda mais esse poema maravilhoso do Arlindo Pinto. Lá vai uma chalana bem longe se vai, navegando no remanso do Rio Paraguai. Oxalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando o meu amor. Oxalana, sem querer,
tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Vamos junto agora. E assim ela se vai, nem de mim se despediu. Oxalá vai subindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu meigo coração. Oxalá sem querer, tu aumentas minha dor. Essas águas tão serenas vai levando meu amor. Oxalá sem querer, tu aumentas minha dor. Essas águas tão serenas vai levando o meu amor. Aconteceu, esse é um fato que aconteceu. O cara ficou na beira do rio. Enquanto a Xalana estava indo embora, ela estava de costas para ele, vestida de preto. Eles lembram desses detalhes. Ela estava toda vestida de negro para simbolizar a tristeza que ela estava. E ele chorava que nem uma criança que parece que ia inundar o rio. O nome dele era Lauro de Aquino, sabe-se dessa história. A música foi feita em 1950, depois da pescaria. Foi gravada em 1952, foi lançada e nunca mais parou de tocar. E ela, o nome dele era Lauro de Aquino. E ela ouviu, eu não sei onde ela estava morando em outra cidade, ela ouviu e percebeu que era Rio Paraguai, na beira do rio, ela indo embora, era ela. E ela se comoveu tanto com a poesia, com a delicadeza do poema, que é uma coisa tão delicada, é um jeito de contar uma separação de uma forma tão meiga, tão triste, enfim, tão comovente, que ela se comoveu também. E aí ela voltou, reencontrou Lauro de Aquino, refizeram a relação deles, se casaram, foram felizes para sempre, tiveram muitos filhos e netos. Um dia desse o Almir estava tocando em Cuiabá, apareceram um jovem, dois irmãos, os dois eram netos do casal, do Lauro de Aquino, e o nome dela que eu não sei, eu esqueci o nome dela, mas eu vou procurar saber. Isso prova o poder da poesia, né? A poesia consertou essa história e a grandeza da poesia, porque olha, essa música é quase que um desfile de escola de samba, é uma alegoria, né, do povo brasileiro, né? Ela nos representa muito, uma canção realmente invejável. Eu gostaria tanto de ter feito essa música, né? Agora, o Lauro de Aquino, outra coisa que se sabe a respeito dele, ela era uma mulher doce, sensível, que se comoveu e também ficou muito brava porque ele aprontou alguma coisa. Ele aprontou para ela. Então, por que ela estava de costas e de preto? Por que ela nem olhou para ele e foi embora? Porque ele tinha aprontado. Ele era um cidadão muito útil na comunidade dele, porque ele consertava motor de barco, e barco ali é tudo, motor de avião, principalmente de hidroavião. Ele consertava motor de hidroavião, ele era um craque. Ele era alfaiate, ele fazia o terno dos noivos e o vestido das noivas, ele era dentista. O cara era um absurdo. Um cara desse é de uma utilidade ímpar, né? E também tinha uma coisa que ele fazia, que eu acho que foi aí que o bicho pegou. Ele era massagista. Aí eu aqui comigo fiz minhas... né? Mas a prova do poder da poesia, né? Que vocês amanhã com certeza vão cruzar com ela, até aqui, depois que acabar aqui. Esse momento que a gente está vivendo é um momento extremamente poético. É o povo brasileiro se encontrando com a sua música, né? Isso tem uma poesia forte com a sua música. E nós aqui do interiorzão, que eu também sou do interior, eu também falo porta, porteiro, engradeado de cerveja, a gente sabe como é que são nossas tradições, os costumes que nos contam, né? Então isso é muito legal. Então essa noite, esse aqui é um momento poético, e a amizade é um santo remédio, a amizade é um abrigo seguro.
É natural da amizade o abraço, o aperto de mão, o sorriso. Por isso, se você quiser abraçar seu amigo, abrace o seu amigo. Na rua, em qualquer lugar, aqui, né? Pra gente criar uma força de energia. Porque o amigo, a amizade, olha o que eu tô falando. Nesse dia de hoje que dia é? Dia 1? Dia 2. Então, no dia 2 desse ano, aqui nesse lugar, aqui americano, nesse palco, eu vou dar uma declaração que você talvez não esteja mais aqui quando isso acontecer, mas avisem aos navegantes que a humanidade vai ser salva pela amizade. A amizade vai salvar a humanidade. A amizade sincera é um santo remédio, é um abrigo seguro. É natural da amizade o abraço, o aperto de mão, o sorriso. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Amigo, os verdadeiros amigos do peito de fé, os melhores amigos, não trazem dentro da boca palavras fingidas ou falsas histórias. Sabem entender o silêncio e manter a presença, mesmo quando ausentes. Por isso mesmo, apesar de tão raros, não há nada melhor do que um grande amigo. Amigo, amigo. Por isso, se for preciso, conte comigo, amigo, disponha. Lembre-se sempre que mesmo modesta, minha casa será sempre sua. Amigo.